Obrigada. 1, 2, 3, testes. Vou colocar meu troféu, que bonito, né, gente? Ó, tô muito feliz. Posso começar? Então tá, galera. Esperar ele projetar ali. Bom, boa tarde, pessoal. Tá fraco, tá fraco. Cadê o café? Bom, eu sou a Ariane Isaac, eu sou especialista em teste de performance no cartão Elo. Gente, fala bem de mim, que meu chefe está ali, fiquei um pouco tensa agora. Mas, falando sério, eu sou apaixonada por comunidades, por qualidade, por teste de performance, faço parte aí da família TDC. Estava na coordenação da Testes, ganhei aqui o Rockstar, mas eu acho que a magia do evento é a gente aqui, essa troca, né? E a ideia hoje é a gente falar sobre 4 pilares para guiar o teste de performance. Então, aqui, o que eu preciso saber, o que vai me direcionar para eu ser mais assertivo em um teste de performance? Tivemos algumas palestras já de performance, talvez a minha vai ser um complemento. Talvez eu vou voltar algumas coisas aqui, como temos pessoas de trilhas diferentes, só para ficar todo mundo na mesma página. Bom, os 4 principais pilares que eu entendo que precisamos saber entender a necessidade de teste de performance. Então, esse passo aqui é a minha contextualização. Do ponto de vista técnico e de negócio, meu próximo passo vai ser planejar essa execução do teste de performance. Eu diria que, eu já até deveria aplicar um hotfix aqui, porque esse pilar é um pouco mais gordinho aqui, no sentido de que é algo que a gente vai trabalhar mais para traçar as melhores estratégias. E aqui eu vou precisar um pouco mais de embasamento teórico para que eu tenha sucesso ali no meu teste de performance. Seguindo a linha, o próximo pilar vai ser, de fato, a execução. Então, a palavra-chave aqui da execução vai ser o monitoramento. Então, nada vai adiantar eu executar sem eu ter a visão do que de fato está acontecendo, sem eu fazer aquela junção das métricas que fazem sentido ali para mim. E, consequentemente, ali a etapa um pouco mais difícil, principalmente se não estivermos no caminho feliz, né, que os números não estiverem conforme o esperado, a gente vai analisar os resultados dessa execução e vai entender se, baseado no critério de aceite que a gente estabeleceu lá atrás, qual que é o status do teste. E aí? Ele passou, ele atendeu, a gente pode ir tranquilo para a produção. Mas eu acho que é importante a gente dar um passo atrás e ter a resposta do porquê que a gente testa a performance, né? Eu faço 3 links importantes aqui com relação à redução de riscos e impactos para o negócio. E ali eu sempre faço um link pensando em produção. A gente desenvolve software para quê? Para um usuário final utilizar. Então, a gente precisa pensar com relação a melhores experiências que esse usuário vai ter com a nossa aplicação. Então, eu pensando do ponto de vista de negócio, eu já trazendo pensando ali em performance, né, eu posso ter ali aplicações mais resilientes. Eu vou pensar em melhorar a experiência do meu usuário do ponto de vista de tempo de resposta esperado. Então, eu sabendo isso, qual é o comportamento da minha aplicação com o maior volume? Será que o tempo está dentro? A gente sabe que tem casos que, se o tempo for muito alto, pode haver desistência ali daquele processamento, ou pode ser que eu caia num timeout e aquela conversão não é realizada. Então, ali, eu evitar indisponibilidade da minha aplicação, pode ser ali que minutos indisponível esteja falando ali de um prejuízo de milhões. E aí? Lembra? Reduzir riscos, impactos para o negócio. E, consequentemente, eu vou tentar ali ter essa visibilidade para evitar as taxas de erro em produção. E, quando a gente fala de reduzir, são custos também de tempo de desenvolvimento. Então, a gente sabe que quanto mais a gente demora para achar o erro,
mais caro ele fica, né? Então, e quando a gente fala de um bug de performance, não é algo trivial. É difícil a gente conseguir entender o gap e tem mais um complicômetro, né? A correção pode indicar um efeito colateral também no funcional. Então, não é algo que eu descobrir isso em produção, eu consigo já corrigir e subir um deploy rapidamente. Então, quanto antes eu conseguir identificar esses gargalos e gaps, eu consigo já atuar de forma mais tranquila para a produção. E eu posso ter casos que parece que é impossível, mas já vir acontecer na vida, de fato, identificar que a arquitetura da aplicação não atende à necessidade de negócio. É importante a gente ter clareza desses pontos quando a gente pensa em desenvolvimento de software. Um outro ponto também vai nos ajudar a definir melhor a infraestrutura. Então, teve até uma palestra de performance anteriormente do Rafael, o Rafael 1, que teve uma pergunta ali sobre infraestrutura, né? Então, é importante a gente saber as melhores configurações de infra. E ali, quando a gente fala de configuração de hardware, talvez tanto se estamos sendo conservadores e quando isso foi para a produção, ele não aguentou com aquela configuração que a gente determinou, mas pode ser também que eu esteja subestimando, e eu falar em subestimar nos dias de hoje, usando cloud, isso significa eu desperdiçar recursos ali que eu poderia estar aplicando em outra coisa. Então, ali, eu testar a performance vai me ajudar também da visibilidade de autoscaling, eu ter a visibilidade de configurações também de conexões com o banco de dados. Eu trabalho com uma aplicação que usa multithread, e ela se integra com o banco de dados. Eu configurei para chegar até 100 threads, que nisso vai fazer, sei lá, 500, 800 TPS, já vou falar melhor da nomenclatura lá na frente, mas o meu banco está configurado para 400 conexões. Vai ficar esperando, ele não vai conseguir trabalhar da maneira adequada. Então, essas são questões que um teste de performance vai me abrir os olhos. Questões de latência também. E o que esses três têm em comum? Aqui eu esqueci de perguntar quem trabalha com teste de performance, ou a empresa aplica teste de performance? Poucas mãos. Mas, e aí aqui eu vou trazer o slide que vocês vão levar para a empresa de vocês na sexta-feira. Os motivadores, os 3 motivadores têm em comum a linguagem que a gente fala das pessoas ali que a gente tem que comprar, que vai nos ajudar a adotar o teste de performance, a linguagem gerencial, que é a redução de custos. Então, a gente aplicar o teste de performance, os 3 motivadores aqui têm envolvido a palavra redução de custo. Quanto antes a gente identificar... Nossa, caiu água aqui. Quanto antes a gente identificar aqui os problemas, melhor. Agora eu vou começar a entrar em detalhes nos pilares. Então, o primeiro, de entender a necessidade do teste de performance, a palavra-chave aqui é comunicação. Então, eu ter o alinhamento entre todos os envolvidos, então vamos pensar que é um projeto, seja um projeto ou um time que cuida daquela aplicação, e eu posso ter aí fazendo links do como é na realidade, que sempre é que a galera quer saber, né? Então, comentei que eu trabalho no Cartão Elo, a gente tem os 2 modelos de pessoas que trabalham ali centralizadas, executando o teste de performance de fora do time, mas a gente tem um modelo também que as pessoas dentro do time executam esse teste. Então, o que é importante aqui? Que eu tenha um alinhamento entre todos os envolvidos, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do técnico, para você começar a construir a sua base do teste de performance. E uma sugestão aqui, também estou fazendo links com que a gente usa na realidade, dentro de que compliance me permite. Eu fazer reuniões, que a gente chama lá de kick-off, onde nessas reuniões eu vou ter as perguntas-chave para entender o objetivo do teste de performance, e talvez ali possa chegar à conclusão que, dependendo do cenário, faz ou não sentido essa execução. Vou conversar sobre volumetria. Rolou essa conversa hoje também com relação mas é difícil que as pessoas de negócio nos falem ali, né? Com relação à projeção. Sim, é difícil, mas aí qual que é o pulo do gato? Eu saber fazer as perguntas certas. Se eu estiver falando de uma aplicação que já existe, posso usar a observabilidade para me ajudar, e eu, particularmente, gosto muito de trabalhar baseado em dados. Então, ali, a gente tendo a visão de como é essa aplicação hoje, vai nos facilitar a nos guiar no teste de performance.
Outra coisa que é importante quando a gente fala de conversar de volumetria é estabelecer critérios de aceite. Então, ali que vão ser as métricas com relação à performance que vão nos dizer o go ou no go dessa aplicação para a produção do ponto de vista de performance. E a gente analisar também os picos de volume. Um erro que a gente pode cair quando fala em performance, vou conversar com o negócio, qual é a projeção de volume? Ah, é 10 milhões dia, ou é 20 milhões de requisições dia? Aí, o que eu vou fazer? Ah, eu marotinho, vou lá, vou fazer uma conta onde eu vou pegar aquele total de requests que vai ter no dia, vou transformar 24 horas em minutos, vou transformar minutos em segundos e vou achar ali qual que é o meu volume. Errado, porque esse volume de 10 milhões, 20 milhões, não é diluído certinho nas 24 horas. Eu posso ter picos onde eu tenho maiores volumes transitando. Janelas. Um exemplo muito simples é a gente pensar no iFood. O iFood é uma aplicação de delivery de comida, então é óbvio que do volume dele, nas janelas próximas ao almoço, ele vai transitar mais requisições. E tudo isso que a gente vai conversar nesse alinhamento vão ser insumos para a nossa estratégia. E aqui, estou começando, talvez não sei ali quais palavras, quais são as minhas perguntas-chave. Faça um checklist pensando do ponto de vista de negócio, técnico, tudo que você precisa saber e entender para você criar o seu teste de performance. Aqui vou fazer um link até baseado nas palestras anteriores, vou pegar do Mantilha, que ele trouxe ali das ferramentas e as pessoas já ficam sedentas. Ah, eu vou conhecer uma ferramenta, ser especialista em teste de performance. Sinto desapontá-lo, não. E aí posso até colocar, quando eu comecei a trabalhar com teste de performance, comecei a buscar informações de ferramenta, por exemplo, o JMeter, que ele comentou, hoje é uma ferramenta que eu uso, e quero comentar o porquê, e gosto de tirar o mito de que quem usa JMeter é porque não gosta de codificar. Não, o JMeter atende muitos protocolos. Então, estou falando que eu trabalho na ela tem várias aplicações diferentes, com diferentes protocolos. Então, ela é uma ferramenta versátil que me permite fazer teste web, me permite fazer teste de API. Eu trabalho com mensageria Kafka, eu consigo injetar tanto pensando em testar um producer quanto um consumer com o JMeter. Então, ali, olha a possibilidade de coisas que eu consigo fazer e eu tenho espaços ali de codificar também. Então, a gente não pode cair no erro de achar que eu entender uma ferramenta, eu vou resolver o meu problema. Não. Eu preciso buscar conhecer a base dos conceitos para que, aplicados com estratégia, eles façam sentido e eu tenha mais sucesso ali no meu teste de performance. Falando do planejamento, que é o pilar que eu comentei com vocês, que era um pouquinho maior, então, eu vou entrar mais em detalhes nas estratégias, que eu acho que vale a pena. E, dado o alinhamento, dado a minha estratégia traçada, eu vou para, de fato, a concepção do script. Que é, de fato, desenvolver esse script e eu fazer a validação com o smoke testing, como a gente já comentou hoje ao longo do dia, que é ali eu ter um cheiro com relação àquela aplicação trabalhando com maior volume. Acho que é legal comentar do smoke testing. O smoke testing pode me indicar se, a partir dele, se eu já não estou ali queimando a largada com relação aos critérios que eu quero buscar. Porque se no smoke testing eu já observo que, com uma carga mais baixa e um tempo menor, o meu tempo de resposta já está muito maior do que eu preciso, não adianta eu ir para a bateria maior. Então, eu tenho que entender, isso é questão somente de ambiente, alguma configuração, ou já me indica algum gap na aplicação. Entrando nas estratégias, o que é importante a gente pensar? Eu preciso definir os critérios de aceite. Então, assim, eu sou totalmente contra ir para uma execução sem eu ter uma noção de valores que eu preciso alcançar pensando em produção. Senão, eu não tenho um guia. Eu não consigo ver se com aquela bateria, aquele volume que a aplicação está trabalhando, que alcançou no teste, vai ser suficiente para eu suprir minha necessidade de produção. Então, baseado em métricas, e aí eu vou comentar as mais comuns, a gente levanta quais são esses critérios de aceite baseado na necessidade de negócio. E ele pode ser o throughput, que é a vazão. Então, ali, até comentando uma confusão que às vezes acontece, o throughput é a quantidade que é processada em uma unidade de tempo. Então, não é somente segundos, pode ser
o TPS, que é transações por segundo, mas eu posso ter também por transações por minuto, por horas, e aí vai depender de como é a sua aplicação. Outra métrica comum é o tempo de resposta, pode ser a média, pode ser os percentis. Métricas também que podem ser importantes para a gente ali, e dependendo do tipo de negócio, ele entra nos nossos critérios de aceite. Questões de consumo também de CPU, de memória, percentual de falhas. Costumo dizer que percentual de falhas, se a gente está acima de 0,x, acima de 1%, isso já pode me indicar um problema. E nem sempre só um problema de performance, mas pode ser que no teste de performance eu identifique algum problema funcional. Outro ponto muito importante que as pessoas nem sempre consideram é definir o escopo desse teste. E tão importante quanto eu definir o que vai ser coberto, é também eu definir o que não vai ser coberto nesse teste de performance. Vou tentar dar exemplos simples, pensando em um mundo de API. Eu tenho parâmetros, o que a pessoa faz? Vou fazer o teste de performance? Está fácil, pego o curl dessa API, scripto ela ali e sucesso. Não, eu preciso entender desses parâmetros, não pensar só nos default, ali nos que são prioridade. Eu preciso entender como ela vai ser utilizada em produção para trazer isso para o meu script. É uma jornada web. Então, vamos pensar assim, eu vou testar ali um pedido de compra. Tá, mas num pedido de compra eu posso ter como pré-requisito um cadastro. Se é alguma projeção de volume onde estão sendo esperados novos clientes, pode ser que eu faça a jornada web contemplando só a compra e não faça o cadastro e eu ter um problema no cadastro. Então, isso também eu posso questionar no momento que esse alinhamento está sendo realizado. Outro ponto também é definir o tipo de teste a ser aplicado. Então, a gente teve lá o exemplo do 10x, e aí eu enxergo como, de acordo com cada contexto, a gente identifica qual é o tipo de teste de performance que faz sentido ser executado. Então, vou falar bem brevemente, porque a gente já falou disso hoje, né? A gente tem o carga ou volume, que é basicamente eu entender a projeção de aumento. Então, hoje eu tenho X e eu vou passar a ter 10x. E eu quero entender se minha aplicação vai atender, vai suportar esse volume dentro dos critérios de aceite que foram definidos. Mas pode ser que, para o meu contexto, eu precise entender, de fato, qual é a capacidade dessa aplicação. E, no teste de capacidade, uma coisa que acontece algumas vezes é que as pessoas entendem que a capacidade da aplicação é no momento da ruptura. Que essa ruptura, começou a restartar, ficou instável. Mas não, a minha ruptura também pode dizer que a capacidade da minha aplicação chegou a partir do momento em que o tempo de resposta ficou maior do que, para mim, é aceitável, é desejável, do ponto de vista ali do contexto da aplicação que eu estou trabalhando. Outro tipo que a gente tem é o estresse. Então, eu entender ali qual é o comportamento da minha aplicação com volume acima do limite que ela pode suportar. Então, quais são as questões que eu quero identificar num teste de estresse? Como ela se comporta com relação à disponibilidade e à resiliência. Chegou a restartar, mas como que foi a volta dela, a subida? Como foi os erros, né, ali com relação àquele contexto? Como ela se comportou? Não, pode ser que eu tenha que identificar questões de resistência. Então, eu quero entender, por um período maior, a aplicação trabalhando com maior volume, qual é o comportamento dela ali, e aí o que a gente quer enxergar? Se acontece alguma degradação de performance. Então, a gente sabe ali que, usando mais recursos, porque eu estou trabalhando com maior volume por um maior tempo, eu posso ter ali efeitos colaterais. Como é que vai se comportar a aplicação? Mas pode ser que tenha o exemplo lá da Deolane, que o Sérgio comentou. Então, eu tenho uma estimativa de uma promoção. Então, eu tenho um save de date que eu sei que a hora que for liberada aquela data, vai abrir a porteira, vai ter todo mundo acessando, tentando fazer a compra daquele ingresso. Então, ali faz sentido eu fazer um teste de pico, para quê? Para eu entender a estabilidade da minha aplicação de disponibilidade, dado aquele pico, aquele excesso ali em um determinado tempo. Falando de estratégias de script, eu identificar a massa de dados é algo muito importante em teste de performance, que às vezes é negligenciado. Quero sair bonita na foto.
O que eu preciso pensar com relação à massa de dados? É que eu vou criar um script que ele precisa ser reproduzível. Quando a gente está trabalhando com um funcional, a gente pensa, eu vou fazer uma automação e eu sei que eu vou chamar ela uma vez só. Vamos pensar no API, né? Aquele request, e o ambiente vai ser limpo, ele vai morrer e vai nascer de novo, eu não tenho que me preocupar com isso. Pensa que no teste performance você vai fazer aquele request N vezes. Então, você tem que pensar em como vai ser a parametrização, como eu preciso pensar nos campos-chave, quais variáveis que eu preciso considerar, eu consigo usar valores ali sequenciais, eu preciso pensar em valores randômicos, eu tenho que pensar em massa pré-cadastrada. Então, tudo isso eu já tenho que identificar para montar o meu script. E eu preciso definir também a carga que eu vou utilizar. Essa é uma dificuldade quando a gente começa a trabalhar com teste de performance, entender. Beleza, agora eu vou mostrar um pedaço do JMeter, que vai ficar mais fácil. Não sei se está muito pequeno. Espera aí. Peraí. Tá pequeno ainda, vocês me falam. Fala aí, Rui. Dá para ver? Quando você começar a estudar JMeter, você sempre vai ver essa tela do thread group. Beleza, posso fazer um teste performance, que eu sei aqui que eu vou colocar a quantidade de threads que eu vou trabalhar. E eu posso falar assim, dessas threads que eu vou trabalhar, eu quero que eu mande 100 requests. Ou, não quero mandar 100 requests, quero que rode infinitas vezes em um especificado tempo aqui. Agora eu já posso realizar, e aqui é em segundos. Então, aqui, quero rodar aqui, sei lá, 1 minuto. Mas isso, e aí? Como é que eu penso no tipo de teste de performance, carga, estresse, e eu monto ele dessa forma? Então, aí vai no que o Rafael falou de plugins. Então, eu gosto muito desse. Vou mostrar aqui para vocês. Eu não vou explicar muito de JMeter, que não é o foco da palestra. Eu tenho alguns workshops que ficaram no YouTube, onde eu explico essa parte do JMeter. Vocês vão achar muita documentação também. Mas eu gosto aqui desse Concurrence Thread Group. E aí, por quê? Porque nele eu consigo montar o meu ramp-up. E eu consigo, através dele, estabelecer qual é o total de cargas que eu vou trabalhar, quantos minutos que eu vou demorar para subir a carga, quanto tempo que eu vou rodar na carga máxima. Então, só para explicar brevemente ele aqui, eu falo aqui o total da carga máxima e eu falo quantos steps que eu quero subir. E aí, então, aqui já uma dica baseada na prática. Eu gosto de subir gradativamente, porque se houver aquele momento de ruptura que eu comentei, fica mais fácil a gente enxergar até quanto de carga ali que ele suportou dentro do que eu esperava. Porque eu posso fazer assim também, eu posso colocar múltiplo desse valor, e eu posso falar assim, eu quero subir essas 10 threads em 2 steps. Então, ele começa com 5, aqui nesse exemplo, e depois ele sobe mais 5, e aí eu chego no total de 10 na carga máxima. Mas quando você faz gradativamente, para a ruptura é mais fácil você fazer essa investigação. Acho que eu queimei alargado de umas coisas aqui, mas é onde vai fazer mais sentido. Então, ali, quanto de carga que eu vou usar, né? E aí, a resposta, tudo para tecnologia, a resposta depende. Então, pode ser que eu já tenha uma estimativa de usuários ali que vão utilizar a minha aplicação. Então, talvez esse é um caminho. Eu sei que eu quero validar se 1.000 usuários, 5.000 usuários comportam ali, trabalhando simultaneamente. Mas pode ser que meu foco maior é o TPS. Então, eu consigo, através de cálculo, identificar. Eu sei ali que eu fiz o smoke test e sei que o meu cheiro de média de tempo é 500 milissegundos. E eu preciso alcançar X TPS. Eu deixei aqui, vou deixar um link de uma calculadora também, que dá para você fazer o cálculo para te ajudar a descobrir a quantidade de carga. E quero deixar claro aqui um conceito também que a gente confunde um pouco, de usuários virtuais versus threads. Então, quando eu falo de uma jornada web, o que acontece? Eu fiz o script, mas eu pensando no usuário que tem um formulário, eu não vou
passar todos os dados e já dar o send. Tem o tempo ali com relação a ele preencher esse formulário. Então, tem um conceito que chama thinking time, que é a gente pensar em imputar o tempo que seria para preencher esses formulários e a gente, de fato, tentar simular usuários reais dentro dos nossos usuários virtuais. E um outro ponto que é legal também de pensar, que às vezes preciso distribuir a carga. Então, esse acho que eu vou dar o exemplo mostrando a ferramenta que é melhor. Quando eu tenho uma thread, e dentro da thread eu tenho requests embaixo dela, está pequeno? E aí? Boa. Então, ó, quando eu tenho aqui a estrutura de threads, e embaixo eu tenho requests que serão chamados embaixo dela, principalmente eu pensando em TPS, o meu TPS, na verdade, o meu tempo vai ser a somatória de todos os requests. Então, pode ser que... E aí tem aquela, lembra da conversa de negócio. Então, eu vou perguntar, ali vou entender, no meu contexto, vamos pensar que estou testando uma API que um front-end vai consumir. Mas nesse front-end eu tenho uma chamada post que vai fazer o cadastro e logo em seguida vai fazer a consulta. Mas pode ser que não, que eu tenho ali um percentual de inserts, um percentual de consultas diferentes. Pode ser que aqui minha construção fosse separar esse cara e eu teria que ver quantos por cento que eu tenho aqui que vão ser de requests e quantos que vão ser de get. Então, de novo, se você me perguntar qual é o certo, eu vou te devolver a pergunta para que você olhe para o seu negócio. Ele que vai responder. Estou aqui. Não, acho que eu não estou estourada, não. Falando de estratégias para execução, então, um ponto é definir o ambiente de teste. E pensa que o ambiente de teste é o alicerce para a sua execução. E eu tenho que pensar no ambiente de teste, do meu ponto de vista, da aplicação, que eu vou validar a performance, mas eu preciso pensar no ambiente do injetor também. Pensa que a aplicação que você vai usar para injetar volume, ela também é uma aplicação. Então, se você vai transitar muitos dados nela, você precisa ter um servidor para que pensando em servidor, que ele seja mais robusto, de forma que ele atenda a necessidade da carga que você vai injetar. Outro mito que a gente tem, né, na verdade, algumas vezes é uma muleta. Eu não vou testar performance porque eu não tenho uma réplica de produção. E, realmente, se você está falando em trabalhar com volume, você ter uma réplica de produção pode ser muito caro, é inviável. Então, tudo bem, a gente pode pensar, agora estamos mais tendenciosos a usar cloud, e aí a gente sabe que a gente tem uma facilidade de escalar máquinas, e aí eu só vou trabalhar com mais máquinas durante aquele período, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês, desmistificar, que mesmo que eu não tenha um ambiente do tamanho de produção, eu posso fazer um depar para fazer projeções ali, de forma que eu consiga ter algo similar e vai me ajudar a ter uma visão com relação a como a minha aplicação se comporta, trabalhando com maior volume. Ali eu cheguei a mostrar algumas coisas do ramp-up, né? Mas outro ponto, então, é definir esse ramp-up e a duração da bateria. Então, já cheguei a comentar, só dar uma explanada de novo, que o ramp-up, então, são os steps para subir a carga. E, falando de tempo, né? Por que eu coloquei aqui para você considerar pelo menos 20 minutos na carga máxima, né? Então, vamos voltar aqui só para o JMeter. Então, eu subi a carga aqui com o ramp-up, né, que são os steps, e chegando na carga máxima, eu preciso rodar o teste, executar por um maior tempo, para conseguir entender se há alguma degradação da aplicação. O Sérgio está mandando eu correr aqui, gente. O terceiro pilar é executar o teste performance. Então, talvez aqui qual que é a dica? Cheque as configurações, então ali tanto de infraestrutura, de hardware quanto aplicação. Vou dar um exemplo bem simples, a gente teve em outras palestras exemplo de uma aplicação em Java e realmente
É o tipo de linguagem que eu mais tive contato em teste de performance, e a gente tem configurações JVM. Então, se eu configuro minha JVM do mesmo tamanho que a minha instância, eu corro o risco de restart se eu alcançar aquele total de memória. Então, talvez eu chequei essa configuração e garanti que a JVM vai usar memória RIP menor do que eu tenho total de memória para não haver o restart. Então, alguns detalhezinhos, a quantidade de threads, porque não se iluda que você vai executar uma bateria e a primeira bateria você vai sair sorrindo. Pode ser, e mesmo porque a ideia do teste de performance é você fazer experimentações para você, em algumas vezes, entender as melhores configurações. Então, quanto mais você checar alguns pontos, mais tempo você vai economizar ali durante a execução. Então, voltando, monitorar a aplicação é muito importante na execução. E aqui, eu vou falar, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Porque entendo que, quando fala de monitoria, e quando a gente está aprendendo ferramentas, e essa ferramenta tem um relatório legal, mas... E aqui eu posso dizer que, e isso aqui eu quero frisar, apesar do JMeter ter uma interface gráfica, nunca execute um teste de performance direto do JMeter, porque se ele tem uma interface gráfica, ele vai ter overhead. Eu posso executar ele via linha de comando. Ixi, agora vai ficar pequeno, hein? Peraí. Ai, socorro. Deu? Deixa eu dar um clear aqui. Espera aí. Então, eu vou executar via linha de comando lá no meu servidor. E aqui... acho que eu fiz. Comando. Ixi, espera aí. Calma. Aí. Então, aqui eu vou executar ele via linha de comando e eu vou acompanhar esse monitoramento em uma ferramenta PM. Eu tenho um exemplo aqui que é mais didático mesmo, mas até trazendo um deparo de realidade, na Elo a gente usa o APM Datadog, e o que eu acho fantástico em um APM? APM Application Performance Monitoring, ele vai fazer a centralização da sua visão de todas as dependências. Tem uma aplicação que integra com um banco de dados, que ela integra com outra aplicação, que ela integra com um Kafka. Então, ali, ele centraliza tudo aquilo e te dá a visão de traces para você conseguir entender em qual ponta está o gargalo. Outras ferramentas que a gente usa lá, e aí o Datadog ela não é open source, mas temos outras possibilidades, por exemplo, usar Prometheus com Grafana. Tem uma ferramenta bem legal também que chama Jaeger, que dá a visão de traces. Quem usa banco de dados Oracle e Postgre pode usar uma ferramenta que chama ASH Viewer. Essa ferramenta é bem bacana. Para quem conhece o Enterprise Manager da Oracle, ele dá uma visão parecida com relação a queries mais lentas, se tem lock. É bem interessante. E aqui, só para vocês falarem que eu não mostrei rodando, mas não é o principal. Então, aqui para explicar o comando, espera aí que eu já executei, esse cara já existe, eu vou mudar o nome aqui e vou explicar para vocês o que é esse comando. Eu estou dentro da pasta onde eu instalei o JMeter. O JMeter é muito simples de instalar, como o Rafael comentou, é só você fazer o download dele. Qual o pré-requisito? Eu ter o Java instalado, o Java Home configurado. Então, aqui eu estou na pasta bin do JMeter que eu baixei, e aqui... Eu passo o ponto JMeter SH, que é onde de fato ele está. O traço N, traço T, está me dizendo sem interface gráfica e onde está o meu script. O script do JMeter, a extensão é JMX. O traço L, se eu quiser gerar algum log e depois gerar um relatório, ele também gera, e a extensão é JTL. E o traço E e traço O aqui do comando é para falar, eu quero gerar um relatório e vou indicar aonde é a pasta do relatório. Aqui, está vendo que ele está dando um percentual de erro alto. Eu estou usando aqui um exemplo até deixei aberto, que é do BlazeMeter. Aí é um Blaze Demo, então, na verdade, ele é para usar para você brincar ali com teste de performance.
E na execução, então, o que vale ressaltar que a sacada aqui é você monitorar e foca no monitoramento da aplicação. Quando você pega relatórios do seu injetor, não é a sua visão real, de fato, da aplicação. Foquem em monitorar a aplicação. E, durante essa execução, no final, você vai ter ali o go, no go, né? Passou ou falhou. Indo para o último pilar, então, eu vou analisar o resultado dessa execução, vou fazer o compilado e vou fazer um relatório com as evidências. O que é importante eu saber sobre esse relatório? Eu preciso ter uma linguagem tanto de negócio quanto técnica e, principalmente, se não for PESD, né, então, se tiver um problema, principalmente que é a pessoa técnica que vai analisar, eu dar ali as informações com relação a possíveis gaps, indicar recomendações de melhorias e colocar algum ponto de atenção também. Aqui eu ia mostrar um exemplo, e até depois eu compartilho esse JMX. No fundo, o que eu recomendo aqui? Que a gente sempre pense, construir unitário, validei, funciona. Funcionou? Vamos fazer o smoke testing. E aqui eu dou um exemplo, colocando baseado naquela aplicação hipotética, de perguntas ali que eu poderia fazer e fazendo o link com os pilares. Né? Então, se eu estou falando que é uma aplicação que está mudando a arquitetura, como era antes, como é agora, como é volumetria, fazendo alguns exemplos de perguntas. E aí, dado esse contexto, né, você pode me perguntar, mas aí, que tipo de teste de performance você aplicaria? Não sei te responder sem as respostas, né? Lembra? As respostas são os insumos para a minha melhor estratégia. Calma, gente, que está acabando. E, para fechar, qual que é a mensagem principal aqui, né? Antecipar problemas. Então, a gente focar ali em reduzir custos. A gente pensar em performance ali desde o início do ciclo de desenvolvimento, que isso pode ajudar a nos guiar na arquitetura. Então, pensar num shift left de performance, né, para minimizar riscos em deploys em produção, para o telefone de ninguém tocar à noite. Sempre considerar qual que é a criticidade na minha aplicação, quais são os riscos que estão envolvidos, né, qual que é o contexto técnico de negócio. E, por fim, reforçar aí, considerem testes de performance nos projetos de vocês. Quiser trocar uma ideia, eu vou estar aí pelo evento. Me adicione no LinkedIn, Ariane Isaac. E muito obrigada. Uhul!